começar esse vídeo, um pedido rapidinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like. Isso ajuda demais nosso trabalho e garante que você receba os próximos vídeos com contexto, respeito às vítimas e nada de sensacionalismo. A gente vai revisar o caso Isabela Nardoni com cuidado. O que foi comprovado em tribunal, o que foi levado como tese e o que permanece em debate. É um conteúdo sensível, então segue um aviso de respeito. Vamos tratar de um crime real, sem imagens gráficas, focando em fatos e decisões judiciais. Se prepara porque a ideia aqui é esclarecer e separar fato de hipótese. Dito isso, bora pro vídeo. Tudo começa na noite de 29 de março de 2008. Paulo parou diante de uma notícia que atravessaria o país nos dias seguintes. A menina Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos, havia caído da janela do 6º andar do edifício London, na rua Santa Leocádia, número 138, da Vila Guilherme, Zona Norte. A criança estava sob os cuidados do pai, Alexandre Alves Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Fim de semana. A queda aconteceu a partir do quarto usado pelos irmãos, um ambiente que possuía rede de proteção. Detalhe técnico que se tornaria decisivo para as perícias e para a narrativa do processo. O caso, além de trágico, rapidamente ganhou dimensão nacional, com cobertura intensa de telejornais, jornais e portais. Mais adiante, o processo culminaria em condenações criminais e se transformaria num estudo de caso sobre prova pericial, dinâmica de local e peso da opinião pública em crimes de grande repercussão. Logo nas primeiras horas, a cronologia dos fatos começou a ser reconstruída a partir dos depoimentos. Registros do prédio, da chegada e saída do casal e das movimentações relatadas por testemunhas. O que ficaria tanto no inquérito quanto no júri apontou que a janela temporal entre a chegada ao apartamento e a queda era curta, o suficiente para tornar improvável a hipótese de um terceiro invasor que, sem ser notado, teria entrado na residência, agredido a criança, cortado a rede e deixado o local sem sinais robustos de arrombamento. Esses elementos, combinados com os vestígios de manuseio da rede e a ausência de evidências compatíveis com a intrusão, foram peças centrais para a conclusão de que a dinâmica era interna ao apartamento. No processo, a acusação organizou esse mosaico com o apoio de laudos, enquanto a defesa tentou tensionar as mesmas peças por meio de dúvidas técnicas, sobretudo sobre a interpretação da cena e a possibilidade de um cenário alternativo. O laudo do IML, divulgado semanas depois, adicionou um ponto-chave. Isabela sofreu asfixia mecânica antes da queda, ou seja, a queda agravou o quadro, mas não explicava sozinha o desfecho. Havia sinais periciais prévios de violência. Essa informação, veiculada por emissoras e registradas na memória jornalística, foi fortemente debatida em juízo. A defesa questionou interpretações e a robustez do nexo, enquanto a acusação a incorporou como peça fundamental. O dado da asfixia antecedente era um dos pilares do veredito, sobretudo porque dialogava com a tese de recurso que dificultou a defesa da vítima. Paralelamente, a criminalística de local examinou manchas compatíveis com sangue, pegadas, ponto de apoio, rede de proteção e janela. A perícia técnica somada à linha do tempo foi apresentada ao júri como coerente com uma ação interna, que incluiu asfixia e posterior arremesso pela janela, incoerente com o ataque de invasor desconhecido. Na cobertura jornalística, relatos apontaram, por exemplo, as atribuídas a Alexandre Nardoni, identificado no ambiente do quarto, além de outras indicações de manipulação do cenário. A interpretação desses vestígios seria, naturalmente, objeto de contestação pela defesa, mas prevaleceu a leitura acusatória de compatibilidade do conjunto probatório com a autoria interna. 2 anos após os fatos, em março de 2010, ocorreu o julgamento no Tribunal do Júri. Ao final de 5 dias, na madrugada de 27 de março de 2010, Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado e por fraude processual. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e pelo juiz Maurício Fossen foram meio cruel pela asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e para ocultar crime anterior. Em termos de pena, Alexandre recebeu 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, com agravante de parentesco, e 8 meses e 24 dias pela fraude. Ana recebeu 26 anos e 8 meses de reclusão, e 8 meses e 24 dias pela fraude. A sentença também determinou que a dupla não poderia recorrer em liberdade. Esses marcos são frequentemente citados como o fechamento da primeira fase de um caso que, sob o ponto de vista jurídico, ainda teria desdobramentos recursais. E o que ficou estabelecido como fato em tribunal? Primeiro, a materialidade do homicídio. O conjunto de perícias e evidências confirmou que Isabela foi vítima de violência anterior à queda, notadamente asfixia mecânica, e que a queda funcionou como elemento subsequente no encadeamento dos fatos. Segundo, a autoria.
O júri reconheceu a responsabilidade do pai e da madrasta pela morte, fixando as qualificadoras já mencionadas. Terceiro, a fraude processual. Entendeu-se que houve alteração do local dos fatos com o objetivo de dificultar a investigação, o que agregou a pena específica a ambos. Esses pontos foram posteriormente mantidos pelas instâncias superiores, que rejeitaram pedidos de anulação do júri e tese de nulidade processual de maior alcance. Na sentença, a defesa iniciou uma série de recursos. Um caminho explorado dizia respeito ao antigo protesto por novo júri, figura do processo penal que, à época dos fatos, em 2008, ainda existia no artigo 607 do CPP, mas que seria revogada antes da realização do júri, pela Lei 11.689, parágrafo 2008. A defesa sustentou que, por ser um direito de natureza mista, com reflexo material, a revogação não poderia atingir o caso e, portanto, deveria ser assegurado um novo julgamento por conta da pena superior a 20 anos. O TJSP negou esse pedido em 21 de setembro de 2010, entendimento depois mantido no STJ, que rejeitou a tese de anulação do projeto por essa via. O debate acadêmico a respeito do alcance e da natureza jurídica do protesto por novo júri seguiu vivo, mas no caso concreto prevaleceu o entendimento de que não caberia novo júri. Além disso, outras teses recursais foram tentadas, incluindo a alegação de nulidades no curso do júri. A jurisprudência consolidada do STJ é de que nulidade devem ser arguidas durante a sessão com registro em ata, sob pena de preclusão, e que habeas corpus não pode se converter em sucedâneo de revisão criminal, quando o tema não está diretamente ligado à liberdade de locomoção. Na prática, para o caso, isso significou restrição do espaço recursal para rediscutir o mérito ou a forma do julgamento, mantendo-se íntegro ao veredito do Conselho de Sentenças e às penas fixadas. No campo de execução penal, passado alguns anos do trânsito em julgado e cumpridas frações de penas com requisitos objetivos e subjetivos, houve decisões permitindo progressão do regime. A imprensa registrou, por exemplo, semiaberto para Ana Jatobá em 2017 e para Alexandre Nardoni em 2019, com habeas corpus e decisões correlatadas compondo o cenário técnico. Essas etapas fazem parte do rito normal de execução penal para condenados por crimes hediondos, desde que atendidos os requisitos legais e as políticas legislativas em vigor no momento do exame. Mais recentemente, diferentes reportagens noticiam o cumprimento de pena em regime aberto e a vida discreta do ex-casal, informação que ganha relevância apenas para fins de atualização cronológica, não alterando o núcleo jurídico do caso. É importante distinguir três camadas de conteúdos que aparecem quando se fala do caso. O primeiro, fatos reconhecidos em decisão judicial, aquilo que o júri acolheu e as instâncias confirmaram. Segundo, teses apresentadas durante o processo, hipóteses que foram consideradas e rejeitadas por insuficiência de prova ou por incompatibilidade com o conjunto dos autos. Em terceiro, especulações periféricas e leituras alternativas de laudos que circulam fora do processo, inclusive em livros e entrevistas, e que não encontraram lastro para reverter ou modificar a decisão judicial. Entre as teses rejeitadas, a mais conhecida foi a de um invasor desconhecido. A cronologia enxuta, a ausência de arrombamento compatível e a coerência interna dos vestígios pesaram contra essa hipótese. Entre as leituras alternativas estão críticas de peritos independentes à interpretação de determinados sinais periciais. Porém, no tabuleiro judicial, tais leituras não foram suficientes para romper a presunção de validade dos laudos oficiais e do veredito do júri. No miolo probatório, alguns pontos reforçaram um senso de convergência. A asfixia reconhecida pelo IML como evento prévio à queda, a dinâmica de janela e de rede de proteção sob a ótica dos peritos criminais, indicadores físicos como pegadas e manchas contextualizados dentro do apartamento. A defesa, como é o próprio do contraditório, contestou cada um desses pontos, questionou a robustez causal das conclusões do IML, a interpretação da rede, o encadeamento sugerido pela cronologias e os limites de qualquer laudo em reconstruir integralmente a sequência de eventos num espaço de tempo tão curto. Essa disputa técnica é legítima e esperada, mas o papel do júri é justamente sopesar a força conjunta dos elementos. No caso, prevaleceu a leitura acusatória e os recursos não logram êxito em invalidar a construção probatória apresentada ao Conselho de Sentença. Outro vetor desse processo foi a repercussão midiática. Desde o dia seguinte, grandes telejornais abriram espaço para o caso, trazendo boletins, análises, entrevistas e, não raro, simulações de dinâmica. Algumas reportagens tornaram-se marcos de memória. Por exemplo, as peças jornalísticas que explicaram o laudo do IML,
ao público de forma didática, reafirmando que a asfixia antecedeu a queda e organizando a sequência dos eventos do dia. O histórico jornalístico não substitui os autos, mas ajuda a entender como a informação circulou socialmente e por que houve tanta atenção pública. Essa atenção, por sua vez, acendeu discussões acadêmicas sobre opinião pública e júri, debates relevantes, mas que não alteram a validade formal do julgamento. Passados os anos, o caso volta e meia retorna à pauta por meio de novas representações ou alegações encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo, pedindo apurações sobre supostos envolvimentos de terceiros. Em 2025, veículos de imprensa noticiaram que uma reapresentação havia sido protocolada citando o avô paterno de Isabela. Do ponto de vista jurídico, uma representação é um pedido de apuração, não é condenação, tampouco revê automaticamente uma decisão transitada. Até o momento das reportagens, o que existe é notícia de fato, e não decisão judicial que reforme o resultado de 2010. É importante deixar claro, novas alegações podem levar a diligências, mas não apagam as condenações vigentes sem uma decisão judicial que assim determine, o que não ocorreu. Feita essa moldura, vale repassar, de forma sistemizada, o que ficou comprovado em tribunal. A. Houve homicídio doloso triplamente qualificado. B. A asfixia mecânica foi reconhecida como evento prévio à queda. E C. O recurso que dificultou a defesa foi acolhido. A vítima, a criança de 5 anos, não teria condições reais de resistência. E D. A qualificação do meio cruel foi reconhecida na asfixia. E. Entendeu-se presente a finalidade de ocultar outro crime, compondo a terceira qualificadora. Houve fraude processual pela alteração do local. A partir daí, o cálculo de penas agravantes, como o parentesco no caso do pai, e levou ao somatório divulgado à época. Toda essa engenharia foi confirmada em decisões subsequentes, em recursos rejeitados no TJSP e no STJ, e com tese do protesto por novo júri não acolhida. E o que foi ao tribunal, mas não vingou como prova suficiente? Em primeiro lugar, a tese do invasor. Uma hipótese levada ao conhecimento dos jurados, mas rechaçada pela cronologia e pela incompatibilidade com vestígios do local. Em segundo, a variação de hipóteses de acidente, queda sem dolo, que não superaram o peso dos laudos sobre asfixia anterior e fraude processual. Em terceiro, leituras alternativas que contestavam aspectos da perícia, rede, janela, dinâmica dentro do apartamento, geralmente apresentadas por peritos independentes ou em publicações fora dos autos. Essas críticas podem ser intelectual e tecnicamente interessantes, mas no processo não alcançaram densidade probatória capaz de inverter o resultado. Isso não significa que críticas metodológicas sejam irrelevantes. Ao contrário, elas alimentam a discussão científica sobre o limite da prova. Porém, do ângulo jurídico, o que vale é o que foi reconhecido pelo júri e mantido pelas cortes. Num recorte humano, esse caso expõe a vulnerabilidade de uma criança e as camadas de dor que atingiram famílias, vizinhança e todo o país. É por isso que a comunicação responsável importa. Ao relembrar, é preciso contexto, cuidado com os termos, ligação ao sensacionalismo. Ao mesmo tempo, trata-se de um estudo sobre como se constrói a verdade processual por laudos que dialogam entre si, por uma cronologia coerente, por testemunhos e por interferências que precisam se sustentar em startups de provas. Em última análise, o tribunal do júri é um espaço onde fato, técnica e linguagem se encontram. E este caso, com todos os seus dilemas, mostra o peso do conjunto probatório e a resiliência das decisões quando submetidas a múltiplas versões. Para quem busca datas e marcos, eis um resumo cronológico. 29 de março de 2008, a queda e a notícia que coloca o país em vigília. Abril de 2008, a divulgação pública do laudo do IML, com a conclusão sobre asfixia antes da queda. Entre 2008 e 2009, sequência de diligências, reconstituições narrativas e preparação para o júri. 22 a 27 de março de 2010, júri e condenações. 21 de setembro de 2010, o TJSP nega o protesto por novo júri. Nos anos seguintes, o STJ não acolhe a tese de anulação do processo e a execução penal avança, com progressões conforme a lei. Em 2025, novas representações chegam ao MPSP, mas sem efeito automático sobre o que foi julgado em 2010. Essa linha do tempo ajuda a separar o que já foi consolidado do que apenas retorna ao noticiário por força da memória coletiva e da curiosidade pública. Ao final, o caso Isabela Nardoni permanece como um marco do processo penal brasileiro contemporâneo, por seu impacto social,
pelo debate sobre perícias, pela discussão jurídica do protesto por novo júri e por nos lembrar que, em crimes de grande comoção, o desafio é proteger a técnica da prova, ao mesmo tempo em que se reconhece a pressão da opinião pública. Fato é o que resistiu ao crivo do júri e ao controle dos tribunais. Tese é o que foi testado e não convenceu. E especulação é o que circula nas bordas, interessante para debate acadêmico, mas insuficiente para mudar decisões. Se no futuro surgirem novos elementos oficiais com densidade jurídica, o sistema tem mecanismos para reabrir questões. Até lá, o que permanece válido é o que foi decidido em 2010 e confirmado depois. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o caso, deixa o like agora e se inscreve se ainda não for inscrito. Isso mostra para o YouTube que você curte o conteúdo sobre casos reais e me ajuda a trazer mais investigações e explicações com qualidade. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem mais alguns vídeos aqui no canal para você assistir. Se cuida, respeita as vítimas sempre e a gente se vê no próximo vídeo.